Olá, pessoal. Vamos continuar o assunto dessa aula, na aula número 18 e 19, a aula que trata sobre quantidade de movimento e impulso. Continuação. Então, fizemos o exercício número 2. Agora vamos para o exercício número 4. Uma bola de massa 2 kg cai verticalmente atingindo o solo com velocidade V1 igual a 10 metros por segundo. A bola retorna verticalmente, abandonando o solo com velocidade V2 igual a 5 metros por segundo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da variação da quantidade de movimento da bola. Então, sabemos que variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então o sentido e a direção importam na resolução do exercício. Então aqui nós temos o esquema. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos inicial. Sempre que os elementos estiverem na mesma direção, então velocidade inicial nessa direção, sentido para baixo, velocidade final nessa direção, sentido para cima. Sempre quando tiver a mesma direção, é mais tranquilo de resolver esses exercícios, porque nós só vamos substituir na fórmula. Então, vamos adotar a convenção de sinais para cima positivo. Então, agora nós vamos substituir. A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final, que então eu tenho V2, que acontece depois da colisão aqui com o solo, menos quantidade de movimento inicial. Massa foi dado, velocidade foi dada, agora vamos substituir. Massa 2 kg é igual para os dois elementos, o mesmo objeto. Velocidade final 5 para cima positivo, menos da fórmula. Velocidade inicial está para baixo, então ali está 10, mas pela convenção de sinal sabemos que é menos 10, menos com menos mais. Então, a variação da quantidade de movimento ficou 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 10, 20, 30 kg metros por segundo. Então, resolvido o exercício número 4. Vamos fazer o exercício número 6 agora. Continua na página 113. Um automóvel de massa 1.500 kg realiza uma curva de 90 graus com raio de 50 metros e velocidade de 72 km por hora. Lembrando aqui a nossa conversão, no sistema internacional a velocidade é medida em metros por segundo, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Pego esse 72, divido por 3,6 para chegar no 20. Agora vamos lá, item A, determina o impulso da resultante utilizando o teorema do impulso. Quem é o teorema do impulso? O teorema do impulso nos informa que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Mas quem é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Mas aqui está a velocidade, Luciano. No entanto, direção e sentido da quantidade de movimento obedecem a direção e sentido do vetor velocidade. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer aqui? Calcular quanto que é VF menos VI. VF menos VI, aqui eu utilizei uma soma. Para fazer essa subtração, é a mesma coisa que eu fizesse uma soma, no entanto, o sentido desse segundo cara aqui eu inverto. VF, quanto que é VF? O cara fez a curva de 90 graus, estava apontando para a vertical, depois no final ficou apontando na horizontal. Então, aqui tem o nosso 90 graus, tá bom? Então, quem que é o nosso VF? É um vetor horizontal para a direita. Quem que é o VI? Vertical para cima. Então, só que aqui eu coloquei vertical para baixo, porque eu troco, tá bom? Para fazer essa subtração, é a mesma coisa que somar e inverter nesse sinal. Então, resolvi aqui pela regra do paralelograma. O ΔV significa esse vetor aqui, que é a nossa hipotenusa nesse triângulo retângulo, tudo bem? Hipotenusa é igual a raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, eu já sei a direção e o sentido do meu vetor e quantidade de movimento. Então, agora a gente o impulso da força resultante é massa vezes variação da quantidade de movimento, porque pego,
massa desse cara mais massa desse cara, coloca em evidência, sobrou quem? VF menos VI, que é o ΔV, tá bom? Então, VF, ΔV é a nossa hipotenusa, aqui só está a representação, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado. Esse cara é o mesmo que tivesse aí, esse mesmo elemento, é só transladar esse vetor para cá. Resolvendo, então, o impulso da força resultante é a massa vezes velocidade final ao quadrado, mais E ao quadrado. Então, eu tenho 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, calculamos lá, 72 é 20, substituímos. Depois que eu fizer isso daqui, ó, sempre quando eu tiver um triângulo isósceles, quem que é minha hipotenusa? Sempre será L raiz quadrada de 2. Ó, 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, eu tenho 2 20 ao quadrado, certo? Então, é 2 vezes 20 ao quadrado. Então, esse quadrado saía, cortava do 20 e ia para fora, ia ficar 20, sobrou dentro da raiz de 2. Você fazendo essa operação, vai cair que o impulso da força resultante é 4,2 vezes 10 a quarta quilograma metros por segundo. Resolvemos o item A. O item B. Determina o impulso da resultante utilizando a definição de impulso de uma força resultante. Definição do impulso de uma força resultante é a força vezes o intervalo de tempo que essa força atuou. Então, quem que é a minha força que está atuando no momento que o carro está fazendo essa curva? A minha resultante centrípeta. Como que eu faço para determinar essa resultante centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem que é a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido por R. Então, já sei qual o que eu devo colocar no lugar da resultante centrípeta, que é esse elemento aqui. Quem que é o intervalo de tempo? Não foi estipulado. Mas como que eu determino velocidade? Minha velocidade é o ΔS sobre ΔT. Então, o carro fez uma curva, então a gente olhando o desenho aqui, eu posso imaginar ela completa, seria uma circunferência, certo? Só que ele só está andando em 1/4 da circunferência. Essa situação ocorre só nesse momento aqui. Então, quanto que esse carro andou nessa trajetória, até fazer uma curva de 90 graus. Então, aqui eu tenho 1/4 da circunferência. A circunferência inteira, o perímetro dela é 2πr. Então, o perímetro da circunferência é 2πr. Só que ele só andou 1/4, por isso que tem aqui, ó, 1/4. Então, meu ΔS, velocidade, ΔS dividido por ΔT. Então, meu ΔS é 2πr dividido por 4 e meu ΔT, não sei quanto foi, mantém como ΔT. O que eu vou fazer aqui? Ó? Pego o meu ΔT, mando para o outro lado multiplicando, e esse V vem para cá dividindo. Então, ficou ΔT é 2πr sobre 4V, é o que eu vou substituir aqui agora. Então, nós temos quem que é o impulso da força resultante? Resultante centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, vezes o intervalo de tempo. Mas quem que é o intervalo de tempo? 2πr sobre os 4v. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? O 2 do quadrado corta com v, r corta com r daqui de baixo. Então, sobrou. O impulso da força resultante é meio, 2 em cima, 4, a gente simplifica por 2, meio de π mv. M eu tenho, que é 1.500, V eu sei que é 20 metros por segundo, π é constante. Você fazendo essa multiplicação, cai em 4,7 vezes 10 a quarta quilogramas metros por segundo. Então, fica finalizada essa nossa aula de impulso e quantidade de movimento. Então, sobraram alguns exercícios que era para vocês praticarem. Até mais, um grande abraço.